Pesquisa revela que a maioria dos brasileiros é contra a anistia para golpistas do 8 de janeiro. Mesmo entre os eleitores bolsonaristas, a maioria acredita que envolvidos nos ataques em Brasília devem ser punidos. E veja também, no Maranhão, o movimento Sem Terra cobra o avanço da reforma agrária e a resolução de conflitos no acampamento Marielle Franco. Notícias do Brasil e do mundo, análise dos fatos com uma visão popular, é aqui no Central do Brasil. Central do Brasil. Olá, bem-vindo ou bem-vinda, boa tarde. Hoje feriado, Luana Ibelli descansando um pouquinho e eu, Kaique Santos, trago as notícias desta sexta-feira para você. O preço dos medicamentos deve subir até 4,5% a partir deste domingo. O governo federal autorizou o reajuste por meio de uma publicação no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. O percentual de alta, que funciona como um teto, foi definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Desta forma, as farmácias poderão aplicar o aumento máximo permitido de 4,5% de uma vez ou gradativamente ao longo do ano. O reajuste tem como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é a inflação oficial do período de março de 2023 até fevereiro deste ano. Pela medida, as empresas farmacêuticas deverão dar ampla publicidade aos preços atualizados dos produtos em publicações em mídias especializadas de grande circulação. As lojas também devem manter à disposição dos clientes as listas com os preços atualizados. Até 13 mil medicamentos podem passar por modificação no custo atual. A maioria dos brasileiros é contra a anistia para os golpistas do 8 de janeiro. É o que revela uma pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira. Para 63% dos entrevistados, quem participou dos ataques extremistas contra as sedes dos três poderes em Brasília não merece perdão e precisa ser punido pela justiça. 31% declararam ser a favor da anistia, enquanto 2% são indiferentes e 4% não quiseram opinar sobre o tema. A pesquisa ouviu entre os dias 19 e 20 de março mais de 2.000 pessoas acima dos 16 anos de idade em 147 cidades pelo Brasil. Durante ato público na Avenida Paulista no fim do mês passado, com apoiadores, o ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu a anistia para aqueles que chamou de pobres coitados presos pelo 8 de janeiro. Mesmo entre os eleitores do ex-presidente investigado por tentativa de golpe, a maioria defende a punição dos envolvidos nos ataques. Segundo a pesquisa, do total que é contra a anistia para golpistas, 53% votaram em Bolsonaro. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal condenou 145 pessoas pelos atos de 8 de janeiro. As penas variam de 3 a 17 anos de prisão. O ministro Gilmar Mendes votou hoje para ampliar a regra de foro privilegiado de autoridades no Supremo Tribunal Federal. Vamos entender o que isso significa. Atualmente, o foro privilegiado na Corte vale, por exemplo, para casos de deputados e senadores acusados de crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo. Assim, quando o parlamentar deixa o mandato, ele deve ser julgado por outras instâncias da Justiça. As regras atuais foram definidas em 2018. Agora, pela proposta de Gilmar Mendes, quando se tratar de crimes no exercício da função, o foro deve ser mantido mesmo após o término do mandato. Isso valeria para casos de renúncia, não reeleição, cassação e outros motivos. O ministro também defendeu que, no fim do mandato, o parlamentar deve perder o foro se os crimes que foram praticados antes de assumir o cargo ou não possuíam relação com o exercício da função. A votação sobre a regra está em plenário virtual no STF e os ministros devem julgar a proposta até o dia 8 de abril. O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou a permanência da Força Nacional no Rio de Janeiro por mais 30 dias. Atuando no estado desde o dia 16 de outubro por causa da crise de segurança pública, as tropas iriam embora no próximo dia 31, no domingo, mas ficarão por mais tempo após pedido do governador Cláudio Castro, aceito pelo ministro Ricardo Lewandowski. É a segunda extensão do prazo de reforço. 300 agentes da Força Nacional prestam apoio nas ações de enfrentamento ao crime organizado em cooperação com a Polícia Rodoviária Federal e as polícias locais.
Enquanto um efetivo da Força Nacional vai ficar por mais tempo no Rio, outro vai deixar de atuar nas buscas pelos fugitivos do Presídio Federal de Segurança Máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A Força Nacional prestava apoio à Polícia Federal na procura por Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, ligados a uma facção criminosa. Eles conseguiram escapar da penitenciária em 14 de fevereiro. A Força Nacional chegou ao estado dias depois, em 23 de fevereiro, para ajudar nas buscas por um período de 30 dias. Mas ainda sem sucesso na operação de captura dos presos, houve a prorrogação por mais 10. Agora, terminando o prazo, as buscas continuarão sendo feitas pela PF e demais forças de segurança. Segundo o governo, as ações de inteligência são o diferencial neste momento. Helicópteros, drones e cães farejadores também vão continuar no apoio para tentar encontrar os foragidos. No noticiário internacional, agora a gente fala das eleições na Venezuela, que vão acontecer no fim de julho. Nesta semana teve muita notícia relacionada ao tema, já que foi encerrado o prazo para registrar as candidaturas. E quem vem nos atualizar é o repórter Lorenzo Santiago, nosso correspondente do Brasil de Fato em Caracas. Olá, Lorenzo, boa tarde para você. Boa tarde, Kaique. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Lorenzo, conta pra gente quem são os principais candidatos das eleições na Venezuela. Bom, Kaique, como você já mencionou, o prazo para as inscrições terminava na segunda-feira, agora dia 25, e foram 13 registros. O presidente Nicolás Maduro é o candidato do governo, ele fez a inscrição no último dia, né, na própria segunda-feira, contou com uma manifestação de muitos apoiadores que foram acompanhar o Maduro nessa cerimônia de inscrição, e a oposição também teve seus candidatos, digamos, mais fortes inscritos de última hora. Um deles é o governador de Zulia, Manuel Rosales. Ele já é um opositor histórico do governo e é quem agora desponta como talvez o grande nome da oposição nesse momento. Então, a expectativa dos analistas venezuelanos é de que ele vai ser o candidato forte da oposição nessas eleições de 2024. O outro candidato que foi inscrito de última hora pela plataforma unitária é o ex-embaixador Edmundo González Urrutia. Ele foi inscrito pela plataforma unitária, que é o grupo da Maria Corina Machado, que até então era candidata, era a candidata esperada pela oposição para ser o nome que ia enfrentar o Maduro. Mas ela está inabilitada por 15 anos, ela não pode concorrer a cargos públicos durante 15 anos, essa punição já tinha sido declarada ano passado pela Controladoria Geral da República e foi confirmada agora em janeiro pela Justiça venezuelana, então ela está punida, ela não vai poder concorrer. Ela tentou até o último minuto ter um candidato próprio, ela postulou na última sexta-feira a Corina Iores, que é uma professora de filosofia, um nome que até então não é tão forte na política venezuelana, não tinha surgido na política venezuelana como uma possível candidata. Ela postulou a Corina Iores como a sua candidata, mas ela não conseguiu se inscrever também. Então, até agora, esses são os nomes que estão dados aí na disputa das eleições, que estão marcadas para 28 de julho. Lorenzo, você citou trazendo as informações por último, justamente a polêmica pela candidata da oposição, Corina Iores, não ter conseguido o registro. Inclusive, o governo brasileiro se diz preocupado com essa situação. Como que está essa questão aí na Venezuela? O que o governo e a oposição têm dito sobre esse caso? O governo brasileiro que acabou criando também, inclusive, uma polêmica com a Venezuela por conta disso. Foram 2 episódios envolvendo o governo brasileiro e as eleições da Venezuela só nessa semana, né? A primeira foi uma nota do Itamaraty falando que estava preocupado, estava observando com preocupação as eleições desse ano, principalmente a impossibilidade da Corina Iores se inscrever, né, se registrar para disputar as eleições. E o governo venezuelano respondeu com uma nota muito dura, dizendo que parecia que a nota do Itamaraty tinha sido escrita pelos Estados Unidos. No final da nota do governo venezuelano, ainda poupa o presidente Lula, então fala que agradece o presidente Lula a condenar as sanções e o bloqueio que a Venezuela sofre, principalmente dos Estados Unidos. Então, para o governo venezuelano, essa questão, principalmente dessa nota do Itamaraty, foi respondida e gerou
durante a semana. Agora, a declaração de ontem do Lula, já falando que abertamente ao lado do Macron, né, do presidente da França, Emmanuel Macron, de que era grave a situação da não inscrição da Corine Yoris, isso ainda não foi respondido pelo governo venezuelano. Então, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela não publicou uma nota ainda sobre o caso, hoje é feriado aqui também, então pode ser que isso fique só para segunda-feira. E a oposição, obviamente, que do lado da Maria Corina Machado também achou positivo a declaração do Lula. Perfeito. A gente vai acompanhar então agora o andamento até as eleições. Tem a campanha aí pela frente. Obrigado, Lorenzo, pelas informações. Eu que agradeço. Uma boa tarde. A gente conversou com o repórter Lorenzo Santiago, correspondente do Brasil de Fato em Caracas, na Venezuela. No Maranhão, o movimento Sem Terra cobra o avanço da reforma agrária e a resolução de conflitos no acampamento Marielle Franco, cercado por monoculturas de soja, eucalipto e criação de gado. Quem vai trazer mais detalhes é a repórter Mariana Castro. Localizado no município maranhense de Itinga, a 620 quilômetros da capital São Luís, o acampamento Marielle Franco resiste há quase 6 anos, em meio a ameaças, intimidações e pulverização de agrotóxicos. 144 famílias vivem na área, muitas delas sob serviços de proteção à vida, e com o apoio do Movimento Sem Terra, se destacam na produção de alimentos e cobram a regularização fundiária da área. Nós temos uma comunidade consolidada com 144 trabalhadores e trabalhadoras. O acampamento é muito produtivo, nós produzimos arroz, mandioca, que se deriva farinha, batata doce, feijão, abóbora, amendoim e demais variedades de produção. O acampamento é um acampamento que já tem uma escola consolidada. A maior escola do polo BR-010 é aqui no acampamento Marielle Franco, onde a escola leva o nome de Paulo Freire, onde a gente tem o ensino fundamental menor, o ensino fundamental maior e o EJA, Educação de Jovens e Adultos, né? Então, é muito importante a reforma agrária, é muito importante ser pautada a reforma agrária para essas famílias. E aqui no acampamento Marielle Franco, um acampamento que produz alimentos, que está aqui rodeada de eucalipto, como também plantadores de soja. Infelizmente, esses grandes projetos do monocultivo são danosos ao meio ambiente, aos agroecossistemas e à terra, porque jogam muito veneno. E nós sabemos que só a agricultura familiar e camponesa pode produzir alimentos para chegar na mesa da população brasileira. No dia 22 de março, o acampamento recebeu uma comitiva de resolução de conflitos agrários, com representantes do Judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública, da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, além de advogados da empresa Viena Siderúrgica, que reivindica a posse da área. Mas o Movimento Sem Terra demanda a urgente vistoria da área por parte do INCRA, que não compareceu no local, além de um levantamento territorial para a efetivação da reforma agrária e garantia de vida das famílias que vivem sob os serviços de proteção. As famílias vivem aqui o tempo inteiro ameaçadas e elas estão sob proteção dentro de um programa onde várias famílias foram ameaçadas, perseguidas e elas estão aqui protegidas para que elas não sejam assassinadas. Então, nós queremos dizer que é importante esses programas para que os trabalhadores e as trabalhadoras, lutadores pelos direitos humanos, pela terra e pela vida, possam permanecer vivos, porque nós estamos pela terra, mas queremos viver nessa terra e viver para trabalhar e produzir nelas. Apesar das ameaças, o acampamento Marielle Franco já conta com 8 casas de farinha ativas e, além de garantir a subsistência, a produção abastece também a cidade de Itinga. O desejo nosso é viver bem, viver uma vida maravilhosa, criar nossas coisas, comer nossas coisas orgânicas, criar nossos filhos, nossos netos, é assim. É isso que nós queremos. Viver uma vida de padrão boa, vida de dizer assim, hoje eu tenho o que comer, hoje eu tenho isso, tenho aquilo. Viver uma vida boa. É o que nós precisamos no assentamento Marielle.
Em nota, o INCRA informa que não foi convidado a comparecer ao encontro de resolução de conflitos que aconteceu no dia 22 de março. O órgão também afirma que, abre aspas, tem sido uma prioridade do governo federal e do INCRA a solução dos conflitos agrários, tanto que já está sendo posta em ação, através do nosso conciliador agrário, o levantamento de todas as áreas ocupadas no estado do Maranhão. Fecha aspas. Por fim, o INCRA informa que está prevista uma reunião no dia 11 de abril em São Luís, com a presença da diretoria do INCRA e com todos os movimentos sociais para traçar o planejamento de 2024-2026 no Maranhão. Uma comunicação que inspire a transformação social em vez de apenas servir como escudo contra as mentiras da direita. Este é o desafio de jornalistas e comunicadores progressistas do mundo todo. Na semana passada, esses profissionais se reuniram em Havana para debater os temas. Acompanhe na reportagem. Com a presença de mais de 200 participantes de vários países do mundo, Cuba realizou o 3º Colóquio Internacional Pátria. O nome vem do famoso jornal Pátria, fundado pelo independentista cubano José Martí. O evento reuniu jornalistas, comunicadores populares, influenciadores y académicos. O sea, a Cuba lo más que le interesa con este evento es la articulación de esas fuerzas de izquierda, de esa comunicación de izquierda que están regadas por el continente y nunca se tocan, como te decía. Yo creo que Cuba no quiere sacar ganancia propia de un evento como este, como para que defiendan la posición de Cuba en el mundo ni nada de eso. Simplemente tratar de escucharnos, tratar de entendernos, tratar de proyectarnos y a la vez con esa articulación la defensa de los procesos sociales en América Latina o en cualquier parte del mundo, de las luchas populares, de las causas justas, ya sea en Palestina o en cualquier otro lugar, se va a dar espontáneamente, porque las personas van a estar unidas, articuladas, conectadas, discutiendo, debatiendo. Yo creo que este evento para Cuba lo que representa es eso, seguir com a tradição internacionalista que fundou a Revolução Cubana. O objetivo da reunião é ser um espaço de encontro para lutas contra a extrema-direita e as corporações de mídia, com o compromisso de construir alternativas de comunicação a serviço dos pobres, dos direitos humanos e da justiça social. La comunicación no es una cosa que esté aislada de la forma de producción, en lo económico, en lo social y en lo ideológico. La comunicación es una expresión también de esa lucha de clases, por lo cual se forman tanto los medios corporativos como también medios militantes, como esa disputa directamente del sentido común. Los medios hoy independientes tenemos que abrazar las causas. Muchas veces creo que no se termina de entender que no es abrazar los partidos, abrazar los gobiernos, sino abrazar la justicia social, abrazar las luchas feministas, abrazar esas conquistas sociales que históricamente costaron muchas vidas, costaron mucho trabajo, muchas lágrimas, sudor y sangre, y que a veces se disemina, ¿no?, por la inmediatez de lo que implican los procesos políticos. Para muitos dos participantes, dos grandes desafios do século XXI é a participação do povo na comunicação de sua própria realidade. Para isso, as experiências das comunidades na Venezuela têm sido uma fonte de inspiração sobre como lutar contra o bloqueio da mídia pelas grandes corporações. La comunicación no compete solamente a la gente que se dedica a un medio como tal, sino que todos tenemos que hacer parte de eso. Yo creo que eso es clave para que cualquier persona se asuma parte de ese relato y ese registro histórico, que a fin de cuentas es lo que también importa. Que nosotros pensemos en el largo plazo, no caigamos tanto en la inmediatez de que cada 30 segundos, cada media hora hay una noticia distinta y la otra ya no importa. Entre os debates, o Colóquio Pátria discutiu que para construir uma comunicação eficaz, não basta denunciar mentiras. É preciso se conectar com os sonhos e sentimentos das pessoas. I think the key objective of the left is to offer a positive program for change. That's how we compete with the right. We have to give people dreams of the future, not just say we're going to shield them from nightmares. And I think often we've seen this with the struggle against Trump, we've seen this with the struggle against Berlusconi in Italy. Too much of it is defensive struggle against the right, or even worse, asking for the courts or asking for the media to protect us. It needs to be a political struggle with a positive, bread and butter economic answer to people. No nada más es describir la realidad, sino se trata de transformarla, y los medios son una gran trinchera para ello.
E agora, para encerrar março, mês que tem o Dia das Mulheres e o Dia da Poesia, a gente traz uma reportagem que eu fiz sobre o Sarau das Pretas. O coletivo comemorou 8 anos neste mês com atividades pelos CELS, os Centros Educacionais Unificados aqui da cidade de São Paulo. Uma das apresentações foi essa, realizada no CEL Vila Atlântica, na zona noroeste da capital paulista. Com poesia, música e demais intervenções culturais, o Sarau das Pretas entreteve e levou conhecimento a adolescentes do ensino fundamental. Criado em 2016, o Sarau faz aniversário em março, com uma atividade para cada um dos 8 anos de existência. O coletivo aproveita ainda que o mês da poesia é também o de celebração pelo Dia Internacional da Mulher. Está sendo uma grande alegria, né, para nós poder comemorar a nossa existência enquanto poetas, enquanto produtoras de cultura, nesses lugares que servem justamente para isso, né, que é para disseminar a educação, a poesia, disseminar a literatura, disseminar o que nós, enquanto, né, seres humanos, produzimos de melhor. Temos levado a nossa produção, o nosso olhar específico de mulher, de pessoa preta, para o centro do palco, para esse lugar onde a negritude também pode estar. Negra sim, negra sou, negra na pele, negra na alma, negra até na utopia. Se me gritassem negra, eu ao coro me juntaria. Para a gente é muito importante para reforçar essa questão do acesso à arte e à cultura, porque hoje a gente tem essa ideia do artista num pedestal, aquela coisa do like, do inacessível, e todos nós somos artistas e protagonistas da nossa própria história. Então a nossa poesia é sobre o cotidiano, é sobre a mulher, é sobre o preto, é sobre a periferia, e para que esses alunos possam olhar para a sua realidade e também ver poesia. Em geral, a poesia é caracterizada por um texto ou forma de expressão marcada pela subjetividade, e assim revela e expressa sentimentos e pensamentos, emoções, estado de espírito, visões pessoais. A palavra deriva de outra do grego que significa ato de criar. Dentro da literatura, a poesia é uma das 7 artes tradicionais do mundo. Nossa palavra é mel, adoça, alimenta. A motivação da Unesco em 1999, ao definir o 21 de março como Dia Mundial da Poesia, foi promover e incentivar a leitura, a escrita e o ensino do gênero, uma das missões do Sarau das Pretas. Pensando que a gente está num país, né, que são poucas pessoas que leem, né? Apesar da gente estar inserida nesse cenário de livros e leitura, espaço escolar, a gente sabe que o tempo de leitura, o tempo de livro, né, dessa juventude é roubado pelo celular, pela tecnologia, ao mesmo tempo que é essa mesma tecnologia que faz com que o Sarau das Pretas se propague para mais pessoas, né? Então a gente tem essa dicotomia aí, né, de espalhar a literatura, fortalecer ela, mas também tentando levar esses alunos para o caminho do livro. Na cidade e Grande São Paulo, diversos saraus compartilham da mesma missão, levando esse gênero da literatura a quem historicamente teve menos acesso, mesmo na educação básica. Alguns que difundem a poesia são o Sarau da Cooperifa, criado pelo poeta Sérgio Vaz, o Sarau das Minas, o Sarau do Binho e o Sarau A Voz do Povo, do qual o poeta Luan Luando também faz parte. Na verdade, o grande segredo e a grande revolução que os movimentos saraus fizeram foi incentivar a ler, né? O currículo escolar não está adaptado a uma vida cotidiana de pretos e pretas, indígenas, gente de periferia, né? Não fala de uma realidade, né? Então o segredo nosso foi escrever da nossa própria realidade, das nossas próprias questões, né? Então fazer sarau é uma coisa simples. Façam, amem a poesia. Rompemos o silêncio contra o machismo e a opressão. Fazemos de nossos corpos templos da transformação. E vida longa ao Sarau das Pretas, que fazem o trabalho lindo aí em São Paulo. A gente muda de assunto agora para falar que a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro anunciou o fim da epidemia de dengue na cidade. De acordo com a Secretaria, houve queda no número de casos e melhoria na situação da capital fluminense. O secretário Daniel Sorans afirmou que foi
a epidemia com menor letalidade no Rio. Ele lembrou que os cariocas têm mais uma semana para se vacinar contra a dengue. Por lá foram registrados mais de 81 mil casos e 5 mortes pela doença neste ano. No estado, são quase 172 mil casos de dengue com 71 mortes. Quase 4.800 pessoas estão internadas com a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Em nível mundial, o surto de dengue nas Américas pode ser o maior da história, segundo alertou a Organização Pan-Americana da Saúde. As autoridades da OPAS, que faz parte da Organização das Nações Unidas, ressaltaram nesta quinta-feira que os casos aumentaram de forma acentuada nos primeiros 3 meses deste ano e que chegou a um número 3 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Em 2024, já foram registrados 3,5 milhões de casos de dengue e mais de 1.000 mortes nas Américas. O Brasil, assim como a Argentina e o Paraguai, são os países mais afetados. E amanhã é dia de Bem Viver na TV, aquele programa para quem gosta de agroecologia, cultura e alimentação saudável. Confira os destaques desta edição. Oi, estou aqui para te contar um pouquinho dos destaques do Bem Viver dessa semana. Se liga só, 60 anos do golpe militar. Para debater que data é essa, temos uma conversa especial com Frei Beto. Mulheres das águas, da terra, do campo e das florestas se reuniram na Bahia no encontro da Teia dos Povos. Como lideranças da Amazônia estão se preparando para participar da COP30? E tem receita no programa de hoje, vamos aprender um bolinho de talos, cascas e folhas. Pronto, encontro marcado então, sábado a partir da 1 da tarde a gente se encontra no YouTube do Brasil de Fato ou por meio das TVs parceiras. Estou te esperando, hein? Até lá! Agora meu recado é para você que acompanha o Central do Brasil e os conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato. Sabia que a gente tem um financiamento coletivo? Pois é, a partir de R$ 15 por mês, você pode colaborar com a construção do jornalismo popular. Confira o vídeo da campanha. E assim a gente encerra o Central do Brasil desta sexta-feira. Uma ótima tarde e um bom fim de semana de feriado para você. A gente volta na segunda, no mesmo horário, 1 hora da tarde. Até lá!